Amém, irmãos. Paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre Jeremias 18, 1 a 6, um texto bem conhecido, que é o vaso do oleiro. Só para fazer uma introdução, no capítulo 17, Judá estava em pecado, confiavam mais no homem do que em Deus. Jeremias clama a Deus que o socorra dos seus inimigos. E eles também estavam violando a lei de Deus, profanando o sábado. Não guardar a lei resulta em morte, pois o salário do pecado é a morte. Essa lei ainda vigora até hoje. Daí pensamos, mas como assim? Eu pequei e ainda estou vivo. Hoje é morte espiritual. Por isso que às vezes nos sentimos tão mal, porque não estamos levando em conta que temos uma alma e também temos um espírito. E o espírito ele precisa ser alimentado, né? E o melhor alimento para o espírito é a palavra de Deus. Então, chegando no 18, 1 a 6, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então, ali no versículo 1, diz assim, que veio a palavra do Senhor a Jeremias: Dispõe-te. Deus chama o profeta para descer à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras, disse Deus. Às vezes o homem precisa descer para ouvir Deus, ou baixar de nível, descer do pedestal. Às vezes nos achamos que estamos no alto, mas às vezes Deus manda nós baixar de nível. Muitas vezes Deus não fala com você no lugar onde você está ou na situação que você está. Às vezes precisamos desacelerar na vida, sair do ritmo frenético da vida, e às vezes é necessário perdermos coisas para que aconteça isso, ou termos um problema que desestabiliza nosso ser para colocar as coisas nos lugares. Resumindo, uma desordem que traz progresso. É ao contrário que está escrito na bandeira, né, do nosso país, que diz ordem e progresso. Mas às vezes Deus faz ao contrário. Ele causa uma desordem para que depois haja o progresso que Ele quer, né? Outra coisa, Deus vai usar coisas do dia a dia e do nosso tempo para nos ensinar coisas simples. Temos que cuidar para não cometer uma falha que se chama anacronismo. O que significa isso? Esse texto, só para a gente ter uma ideia, ele foi escrito 603 anos antes de Cristo, que Jeremias teve essa visão, né, do vaso, que Deus mostrou para ele, o vaso sendo feito. Então, isso aqui está 2.621 anos antes de hoje. Então, anacronismo é não levar em conta a cronologia exata do texto. Se esse texto foi para aquela época, nós temos que entender naquela cultura e naquele tempo. Isso significa assim, é tentar ajustar o texto à nossa realidade hoje e à nossa cultura. Então, esse texto não foi destinado e escrito para brasileiros, ele foi destinado para judeu, há 603 anos antes de Cristo. Então, um exemplo para a gente entender o que é anacronismo
E como que funciona isso? Se a gente fosse escrever esse texto hoje, o exemplo seria assim, ó: dispõe-te e vai à sala do computador, liga no Google, liga na Bíblia, a Bíblia online, que vou falar contigo. Então esse texto estaria ajustado à cronologia de hoje, né? Daí seria mais fácil de entender, porque a gente geralmente não viu um vaso sendo feito na olaria, né, como era nesse tempo, né? Mas Jeremias viu isso e isso se encaixava direitinho com a realidade dele, com a realidade do tempo dele e da cultura dele. Então, seguindo o texto, o 18:3 diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. Jeremias obedeceu e foi à casa do oleiro, e o barro estava sobre a roda ou o torno do oleiro. Deus mostrou a ele um vaso sendo feito. No 18:4 diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O 18:4 diz assim, né? Ele viu um vaso sendo feito e estragou. Daí ele amassou o barro e fez novamente outro vaso. O vaso de barro era muito usado nesse tempo, nessa cultura, para colocar azeite ou para colocar suco de uva, vinho ou até água, né? Fazendo só um parênteses aqui na mensagem, o azeite, ele era usado também para 4 finalidades. Lá no Getsemane, que significa prensa de azeite, lá onde ficava a prensa que esmagava a azeitona, o azeite passava por 4 processos. O primeiro processo era para a unção de reis, que era a primeira processo da primeira fase da prensa, com a primeira pedra. E esse azeite ele também era usado para a iluminação das velas do candelabro do templo. Então o azeite mais puro da primeira tiragem, o mais nobre, era usado para manter as velas acesas lá no candelabro. A segunda prensa com a segunda pedra era usado para alimentação. A terceira, colocava-se a terceira pedra e era usado para iluminação das casas. E a quarta era a quarta prensa com a quarta pedra, se extraía mais do azeite, daí saía já mais grosso, assim, já meio turvo, que era um azeite usado para fazer sabão. Só para nós entender que lá em Mateus 26, 36 a 46, que Jesus está nesse lugar no Getsemane, que significa prensa de azeite, ele foi prensado pelos os 4 níveis da prensa, até o ponto dele soar gotas de sangue. Então, voltando ao vaso. Então o vaso era usado para guardar o azeite, vinho, água, porque não tinha os recipientes de vidro e de plástico que nós temos hoje, né, que facilitam bastante a nossa vida. O vaso não podia ter imperfeição ou rachaduras, pois vazaria o azeite que era caro. Falando em vaso, vocês sabiam que a palavra sincero vem também tem a ver com vaso? Já vou explicar. A palavra sincero é uma palavra que vem do latim que significa sim, sincera ou sem cera. Antigamente os romanos, os senadores, mandavam os artistas esculpir estátuas deles, mas não podiam ter rachaduras. Teria que ser perfeita, mas quando rachava, preenchiam com cera para disfarçar as rachaduras e faziam o mesmo com os vasos. Mas quando colocava ao sol o vaso cheio de emenda, cheio de cera, ele aparecia as rachaduras e não era seguro colocar líquidos caros ou até quente, né, dentro de um vaso trincado, pois o azeite era caríssimo e podia se perder todo quando vazasse para fora, né? Então,
quando a gente diz assim, essa pessoa ela é sincera, essa pessoa é sincera, ela pode ser colocado contra o sol, ou vamos fazer assim, contra o sol da justiça, que é Jesus, e ela está limpa. Ela não tem cera, ela não tem imperfeição. Ela tem a imagem e semelhança de Jesus, né? Trazendo para a nossa vida, né? Então, no 18, 5 e 6, voltando para o texto, diz assim, 18, 5 e 6. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus diz que a nação de Israel é como o vaso nas mãos do oleiro. É como um vaso nas mãos dele, que ele pode, a hora que ele quer, ele pode amassar e refazer de novo. Se ele quiser, ele quebra, ele amassa e faz de novo o vaso. Mas esse processo para nós é doloroso, difícil, e muitos desistem. Muitos desistem. Daí vem aquela palavra, né, que a gente já escutou bastante. Me disseram que a vida cristã era só vitória, era só bênção, era só alegria. Não me falaram que tinha que passar por esse processo de amassar, quebrar e fazer de novo. Mas esse processo é necessário. Deus é amor, mas também é sacrifício e cruz. Lá em João 16 diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo e deu a oferta de sacrifício pelo homem, que é o seu próprio Filho. Nesse versículo, o amor ele está atrelado à morte de Jesus, né? O Filho de Deus. Então ele começa com amor e ele acaba com morte, né? Então a nossa vida também ela precisa ter morte. Morte para nós mesmos, morte para o eu, para que a vida e o amor de Deus possa crescer em nosso coração. Então depois que o vaso está pronto, ele ainda vai para o fogo. Mas assim, se a gente for pensar bem, nesse processo em que o oleiro quebra o vaso e refaz o vaso, ele é doloroso. Só que se a gente for parar para pensar, a mão do oleiro está dentro do vaso. E ele começa a ser feito de dentro, ele começa a ser moldado de dentro para fora. Na parte de fora é feito só ornamentos no vaso, mas na verdade o vaso é feito de dentro para fora. A mão do oleiro está lá dentro, no interior do vaso, moldando o vaso e dando forma ao vaso, para que ele seja um vaso de honra. Mas ainda tem o fogo. Nessa parte do fogo, o oleiro não está com a mão dentro do vaso. O oleiro está fora. Por isso que certos momentos da vida a gente se sente sozinho. É a hora que o oleiro colocou o vaso no fogo e saiu. E deixou o vaso assando. Esse é o momento mais complicado. Esse é aquele momento que Jesus estava na cruz e foi separado do Pai. Porque ele contraiu para ele o pecado, e como o pecado faz separação entre o homem e Deus, naquele momento eles se separaram. Esse é o momento do fogo. Esse é o momento da separação. Esse é o momento da solidão. Mas também é um processo necessário. Deus usa o fogo para assar o vaso e finalizá-lo, depois de ser amassado. Então, a gente vê um segredo aqui. O segredo da vida se chama processo. Vou repetir. O segredo da vida se chama uma palavra processo. Ninguém chega num lugar sem antes passar por um processo.
Vemos isso na vida de Jesus, né? Que ele passou por vários processos. Jesus foi preparado durante 30 anos para um ministério de 3 anos. Ele passou por vários processos para cumprir uma missão dada e estabelecida por Deus. Às vezes o processo é bom, mas às vezes o processo é muito doloroso, muito difícil. Por isso que muitos desistem. Eles não aceitam o processo. Eles querem a bênção, mas não aceitam os processos. Isso é perigoso. O capitão do exército é aquele que enfrentou maior oposição do que todos os outros. Para subir cada nível, precisa um treinamento maior, mais rigoroso. Aprendeu a superar situações de caos, de fome, de abstinência, controle emocional. Aprendeu a administrar o caos. Por isso que ele subiu de nível, por isso que ele é o capitão, né? Porque ele, quando tem um problema que o soldado não resolve, que o cabo não resolve, o capitão resolve. Porque ele tem uma preparação, ele tem limites maiores que ele conseguiu atravessar e passar. Mas então ser cristão é muito difícil. Só que tem um detalhe, irmãos. A presença de Jesus no barco não representa a ausência de tempestade. Sempre que alguém se converte, vai para a igreja, ela acha que não vai ter tempestade. Ela vai ter tempestade. A única diferença é que ela vai passar a tempestade com Jesus no barco. Isso faz toda a diferença. Enfrentar a tempestade com Jesus no barco faz toda a diferença. O segredo não é a ausência de problemas, e sim a ausência de derrotas. Eu tenho problemas, mas não sou derrotado pelos problemas. Jesus teve muita luta, mas não foi derrotado. Jesus conseguiu ultrapassar até a morte. A morte para todos os humanos é o fim da linha, mas para Jesus não foi o fim da linha. Porque Jesus ficou 3 dias e voltou a viver de novo. E subiu ao céu com o corpo glorificado, ressurreto. E hoje está lá, vivo, e vai ficar vivo pelos séculos e dos séculos, né? Então, concluindo, 7 coisas. Primeiro, Deus vai fazer eu descer quando eu achar que estou em cima. Guarde isso. Segunda coisa, Deus vai usar coisas do dia a dia para me ensinar, assim como mostrou para Jeremias um vaso sendo feito nas mãos do oleiro. Terceira coisa, Deus vai amassar o vaso para moldá-lo à estatura da matriz. Quem é a matriz? Jesus Cristo. Jesus é a matriz perfeita. Jesus é Deus com face. Martim Lutero disse que os homens usam máscaras para se esconder de Deus e Deus usa a máscara para se revelar ao homem. Então, essa máscara, ele diminuiu a glória. Jesus é Deus com a glória diminuída. É como se fosse Deus com uma máscara de homem para se aproximar do homem. Porque se Deus se aproximasse como ele é, o homem morre. Porque Deus tem um nível de santidade altíssimo e mataria o homem na hora. Então Jesus é a imagem de Deus, é a face de Deus. Por isso que a gente não morre. O homem não morria quando olhava para Jesus, quando estava na terra. Porque tinha como um filtro. Quarta coisa, se ainda não está pronto o vaso, ele desfaz e faz de novo quantas vezes for necessário. Se ainda há coisas que precisam ser moldadas, Deus vai amassar e refazer de novo. Tantas vezes que for necessário
para que eu e você sejamos salvos. Esse processo, às vezes doloroso, ele é necessário, porque quando estivermos no céu desfrutando da salvação, vamos olhar para trás e vamos dizer: muito obrigado, Senhor, por toda a luta, muito obrigado pela graça e muito obrigado por ter me treinado para que eu chegasse nesse ponto. Quinta coisa, depois vai para o fogo, para permanecer na semelhança de Jesus Cristo. Uma coisa é se converter e outra coisa é permanecer convertido. Se converter é fácil, permanecer à imagem de Cristo é difícil. Precisa de uma coisa chamada santidade ou santificação. Ser santo significa ser separado. Ser santo não é que eu não peco mais, significa que eu sou separado para uma nova vida em Cristo e procurar todo dia morrer para as minhas vontades e viver para Cristo. Sexta coisa, nós temos a obrigação de ser vasos de honra, ser a Bíblia do vizinho. Muitas vezes o vizinho, ele não lê a Bíblia. A Bíblia do vizinho é você, é eu. Quando eu saio para fora para trabalhar, quando eu volto, o vizinho está me analisando. Ele sabe que eu vou na igreja e eu então sou a Bíblia do vizinho. Ele está cuidando do meu caráter, cuidando como eu me comporto e depende do meu comportamento para buscar ele para ir para a igreja. Não adianta eu ir lá e falar 200 versículos para ele se eu não tenho um bom testemunho, não tenho um bom caráter, ele nunca vai para a igreja. Guarde isso. Sétima coisa, a nossa comunicação principal é a nossa vida, nosso caráter. O corpo fala 55%. 55% da nossa comunicação é feita pelo nosso corpo. E tem pessoas nos analisando. Os filhos, né? Os vizinhos, os parentes, a comunidade em si, né? A comunicação é 93% não verbal. A fala é 7% da comunicação, ou do que se deseja comunicar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, por isso que muitas vezes a gente prega para o vizinho, fala de Jesus para o vizinho, lê a Bíblia para o vizinho e ele nunca se converte, porque ele não está vendo Jesus em nós. Enquanto ele não vê Jesus em nós, ele não vai para a igreja. Enquanto ele vê a gente se despedaçando por problemas, ele está vendo a nossa reação à vista dos nossos problemas. A reação vai mostrar Jesus. Então, duas coisas que a gente tem que guardar. O corpo fala e o tom de voz também fala. Então devemos tentar ser cada vez mais igual a Cristo. Mas aí você vai dizer, não, é impossível ser igual a Cristo. Mas Jesus mandou nós se esforçar. A Bíblia diz que o reino é ganho por esforço. Então nós devemos todo dia tentar ser como Jesus. E como que eu faço isso? A Bíblia é o manual. A Bíblia nos ensina, mostra como Jesus era, como Deus quer que sejamos. A imagem e semelhança de Jesus. Jesus é a matriz. Então devemos, mas mesmo assim o pecado habita em nós. Então tudo aquilo que a gente não conseguir, a graça vai preencher. Tudo aquilo que eu não consegui ser, a graça preenche. Então o que eu quero deixar nessa palavra é que seja moldado, não reclame de ser moldado, de ser amassado, de ser colocado no fogo, de ficar sozinho, de ficar no deserto. Até falando em deserto, a palavra que você vê deserto na Bíblia, no original,
no original hebraico é midbar. O que significa essa palavra? Se nós for traduzir ao pé da letra, midbar não é deserto. Midbar é palavra ou lugar de palavra. Então significa que quando eu estou no deserto, quando Deus me leva para o deserto, eu estou num lugar para ouvir Deus, ouvir a palavra. Até um pregador famoso que estudou em Jerusalém, ele foi no deserto e perguntou para um nômade no deserto: por que Midbar é palavra ou lugar de palavra? Então o nômade respondeu para ele: significa sim que é um lugar onde tem um silêncio suficiente para ouvir a voz de Deus. Então isso responde muitas vezes nossas perguntas: por que ainda estou no deserto? Por que tive que voltar para o deserto? Porque eu não escuto Deus enquanto eu estou em Canaã, muitas vezes. Eu só escuto Deus na calmaria e no silêncio do deserto. Para mim sair do deserto, eu preciso ouvir a instrução de Deus e chegar em Canaã. E em Canaã eu continuo ouvindo a instrução de Deus para que eu não precise voltar para a escola chamada deserto. Então, irmãos, que essa palavra venha abençoar a sua vida, venha lhe trazer direção e que o Espírito de Deus está falando através da minha vida. Minha vida é usada para transmitir a palavra. É o que Deus tem me mandado fazer. Então, se inscreve no canal, que essa palavra venha te abençoar, venha produzir vida dentro da tua vida, dentro do teu coração. E até a próxima, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.